10, a partir do versículo de número 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é um texto que fala muito aos nossos corações, porque fala da cura de dois homens, na verdade, que estavam à beira do caminho na cidade de Jericó e foram ali curados pelo Mestre. E por que eu digo para vocês que foram dois homens curados, embora aqui o texto diga que tenha sido apenas um? Quando nós vamos no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, nós vamos ver que esses evangelhos também retratam essa ocasião, quando Jesus estava na cidade de Jericó e efetua essa cura, e efetua essa ação de devolver a vista àqueles homens. Porém, lá no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus traz para nós que foram dois homens que estavam à beirada do caminho, e quando tiveram a oportunidade, clamaram por Jesus e pediram para que Jesus lhes devolvesse a vista. O que provavelmente aconteceu, que um dos dois acabou se destacando pela sua efusão, acabou se destacando pela sua condição de falar, e provavelmente acabou sendo evidenciado pelo evangelista Marcos e pelo evangelista Lucas. Mas foram dois que foram recuperados da sua cegueira. Foram dois que tiveram a sua dignidade devolvida. E aqui nesse texto que nós fizemos leitura, Marcos, ele até traz o nome deste homem, né, a qual ele destaca, a qual ele segue, descrevendo como tinha sido efetuada aquela cura. Ele o chama de Bartimeu, que era filho de Timeu. Nos outros evangelhos, nós vamos ver que os evangelhos retratam que quando ele vai falar com Jesus, pedindo a Jesus para recuperar a sua visão, ele vai dizer assim: que eu torne a ver. Então, provavelmente, esse homem deve ter visto em algum momento da sua vida, perdeu a visão, e agora ele encontra-se diante de Jesus com a oportunidade de voltar a ter a sua dignidade de volta. Jesus, ele sai de Jerusalém e ruma em sentido a passar por Jericó, e nós vamos ver que muitas pessoas o acompanham, muitas pessoas seguem-o adiante no caminho. Jesus era sempre cercado de uma multidão muito grande. E o texto retrata que eles ali estavam nas proximidades de Jericó, e a multidão o seguindo, e aqueles homens, e aqui no destaque em Bartimeu, nós vamos ver que ele começa a clamar com alta voz por Jesus, porque ele descobre que é Jesus que está passando ali. Provavelmente ele estava sentado mendigando e ouve o alvoroço de muitas pessoas passando, e ele começa a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está havendo? Quem está aí? E alguém chega para ele: olha, é Jesus que está passando, o Nazareno que está passando. E a Bíblia não dá detalhes de como este homem conhecia Jesus, de como ele ficou sabendo dos feitos de Jesus, mas de uma coisa ele tinha certeza, de uma coisa ele sabia: que Jesus poderia e iria curá-lo. Se pudéssemos dar um tema para essa reflexão de hoje, seria a perseverança que conduz à mudança de vida. A vida do cristão sem a perseverança, ela está fadada ao fracasso.
A vida do cristão, sem entender que precisa estar firme e de pé na presença do Senhor, perseverando, ela vai cair, ela vai ruir. Assim como Jesus vai dizer, olha, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Edificar a sua casa sobre a rocha é saber que você vai perseverar. Você está construindo sobre algo duradouro e que vai resistir. Eu não sei como tem estado a sua fé, eu não sei como você entrou por essas portas esta noite, mas o que eu sei é que o Jesus que restaurou a visão a Bartimeu, que mudou a vida de Bartimeu, ele também pode mudar a sua vida. Jesus que transformou a vida desses dois cegos, ele pode mudar a minha e a sua vida também. Você crê nisso, meus irmãos? Nós precisamos crer nisso com todas as forças, para que a nossa fé ela tenha sentido. Porque a perseverança ela está envolvida com a continuidade. Todos os dias de manhã eu acordo. Como falávamos aqui mais cedo, nós precisamos esperar ansiosamente pela volta de Jesus, perseverando a todo momento, não perdendo Jesus de vista. Hebreus vai dizer que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sempre para Jesus. Então a perseverança, ela nos conduz à mudança de vida. Quando chega ao conhecimento de Bartimeu que Jesus estava passando, ele começa a clamar com um nome um tanto quanto diferente. Ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi. Era um nome ao qual Jesus não era tão frequentemente chamado, porque reconhecer a Jesus como filho de Davi é reconhecer a Jesus como cumprimento das profecias. Quando nós olhamos lá para o livro do profeta Daniel, nós vamos ver que ele data lá o período ao qual Jesus estava para vir, quando o Messias estava para vir. E esse período, quando nós vamos lá contabilizar o período de anos, nós vamos ver que ele vai coincidir exatamente com esse período ao qual Jesus esteve na terra. Então, provavelmente, muitas pessoas naquele cotidiano, muitas pessoas naquele dia, esperavam pela volta do Messias. Eles ansiavam pela volta do Messias naquele dia. Então, provavelmente era muito comum pessoas aparecerem e se apresentarem como Messias. O que fica evidente em alguns trechos da palavra do Senhor, de pessoas que realmente se apresentaram como falsos cristos. Mas ele reconhece em Jesus a figura desse Messias, o Messias verdadeiro, aquele que poderia transformar a sua vida, aquele que pode e vai transformar a minha e a sua vida, como transformou a vida desse cego. Ele não se conteve diante daquela situação. Ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se conteve. E os problemas começaram a surgir. Os obstáculos começaram a se levantar. Assim como acontece na minha e na sua vida. É você falar que vai aceitar a Jesus, as coisas começam a acontecer. Os problemas começam a se levantar. É você falar que vai para a igreja, as coisas começam a acontecer, os problemas, os obstáculos começam a aparecer. É você falar que quer mudar de vida. O inimigo de nossas almas se levanta para tentar fazer com que nós venhamos a desistir. A todo momento isso acontece, como aconteceu com Bartimeu. As pessoas começaram a falar, olha, cala a boca, ele não vai te ouvir. Cala a boca, não atrapalhe o mestre. Mas ele não se deteve. Ele não deixou com que isso atrapalhasse, porque ele perseverou. Ele sabia que Jesus poderia e iria mudar a sua vida. E você crê que Jesus pode mudar a sua vida? O que nós temos visto nos dias de hoje em algumas situações, o evangelho que tem sido pregado é só um evangelho de benesses, de bonança, de paz. De fato, ele promete a paz. Mas Jesus ele vai dizer, olha, tem de bom ânimo, porque vocês estarão em aflições, vocês estarão em problemas, vocês estarão em dificuldades, pelo amor do nome de Jesus.
ele disse isso. E nós precisamos entender que nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos ter momentos de paz? Sim. Nós vamos ter momentos de refrigério? Sim. Mas os problemas vão se levantar na minha e na sua vida. Só que a nossa diferença para aqueles que não estão em Cristo é que nós perseveramos. Se a gente poder parar para pensar, imagina quantas pessoas que seguiam a Jesus que tinham ali seus problemas sem solução. Somente pela curiosidade de estar seguindo a Jesus. Mas talvez não tenham parado para poder pedir ajuda para Jesus. Isso nós estamos falando apenas dos milagres. Mas às vezes as preocupações, as aflições. Eu não conheço nenhum cristão que não tenha aflição. Se for cristão e falar para mim que não tem aflição, eu vou falar, olha, meu amigo, cuidado. Porque Jesus, ele falou isso, olha, se eu que sou mestre e o Senhor estou sendo perseguido, vos perseguirão também por amor do nome do Senhor. E claro também que nós não vamos nos conformar com toda e qualquer prova que se levanta e falar, não, é por causa da... Não, porque a gente precisa tomar cuidado também com os passos que a gente dá, para a gente não atrair prova para a nossa vida também. Mas fato é que aquele homem estava numa situação miserável. Ele tinha uma vida miserável. A Bíblia não diz se ele tinha uma casa, uma residência e ficava durante o dia pedindo dinheiro, ou se de fato ele dormia pelas ruas, mas vai dizer que ele mendigava, vai dizer que ele pedia dinheiro para poder sobreviver, porque sem a sua visão, era o que sobrava. Não tinha o subsídio do Estado para poder ajudá-lo nessa situação como nós temos hoje. Então, o que sobrava para não morrer de fome era justamente mendigar, pedir dinheiro pelas ruas, ser humilhado. Provavelmente aquele homem ele deve ter sido escorraçado, ele deve ter sido humilhado, diminuído. Muitas vezes, se pararam para poder falar com ele dessa forma, porque Jesus estava passando, imagine quando ele estava lá pedindo dinheiro. Ele tinha uma vida miserável. E talvez quando nós olhamos para a miséria física deste homem, nós não sabemos se era uma miséria espiritual, a Bíblia não diz isso. Mas quando olhamos para a miséria física deste homem, talvez nós podemos comparar com a miséria espiritual que às vezes nós nos encontramos. E quando eu falo de miséria espiritual, falar de miséria é falar de escassez. Então, miséria espiritual está diretamente relacionada com a escassez espiritual. E não por acaso a palavra de Deus adverte para que, olha, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Nós estarmos atentos e vigilantes, por quê? Nós somos falhos e precisamos continuamente do Senhor. Precisamos entender. Olha, eu disse para uma pessoa outro dia, eu falava assim, olha, a palavra de Deus vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não que ele fique mais forte porque ele é todo onipotente, é que a sua força, o seu poder, ele fica mais evidente. Quanto mais fraco eu reconheço que sou, quanto mais dependente eu reconheço que sou. Então é esse o quadro que nós precisamos pintar para as nossas vidas, o quadro que mostra o quão dependentes nós somos do Senhor, o quão miseráveis nós somos e o quão necessitados estamos de Deus. Porque se nós entendermos isso, nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós só vamos pensar e gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluias. Nós somos necessitados e carentes do Senhor. Precisamos. Nós precisamos. E por isso devemos clamar. Primeiramente, reconhecer que Ele é o nosso Messias, que Ele é o meu Messias, que Ele é o nosso Salvador, que Ele pode transformar as nossas vidas.
Foi isso que Bartimeu fez. Ele falou: olha, eu não quero saber se tem uma multidão, eu não quero saber se eu vou ter dificuldade para poder chegar lá, eu não quero saber se eu estou sujo, eu não quero saber de nada, eu só quero saber que eu quero ir ao encontro de Jesus, porque Jesus está me chamando e Ele vai mudar a minha vida. Aleluias! É só isso que ele pensava: Jesus vai mudar a minha vida, Jesus vai me tirar desta miséria. É só isso que ele pensava. E aí de repente chega para ele a boa notícia. Ele fala: olha, calma, tem bom ânimo, Ele está te chamando. Jesus está te chamando. Eu não consigo pensar em palavras para descrever a alegria daquele homem. Sabe por quê? Porque instantes antes ele estava sendo repreendido justamente pela sua fé. Ele estava sendo repreendido por crer que Jesus poderia mudar a sua vida, por pessoas que não estavam experimentando o que ele estava experimentando, por não estar vivendo a dificuldade que ele estava vivendo, por não entender a sua situação. Ele estava sendo repreendido por essas pessoas, e de repente chega o refrigério aos seus ouvidos, ao dizerem para ele: Jesus está te chamando. E é isso que Jesus está dizendo para você. Jesus está de braços estendidos. Na figura do próprio Deus, ele vai dizer: por acaso a minha mão não está estendida, que não possa salvar? O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, vai dizer: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei e darei refrigério para a vossa alma. Em alguns momentos ele vai dizer que nós vamos enfrentar problemas. Sim, nós vamos ter aflições, sim. Mas ele também vai dizer: tende bom ânimo. Quando ele estava conversando com os apóstolos, umas vezes ele vai dizer assim: olha, crede em mim, crede também em meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Crede em mim, crede também em meu Pai. Ele faz esse convite para nós, que nós possamos crer em Jesus, ter um relacionamento com Jesus. E chega até os ouvidos de Bartimeu: olha, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. E o texto de Marcos, ele é o único que traz esse detalhe. Ele vai dizer assim: olha, e ele, lançando de si a sua capa, ele deixa a sua capa para trás. A esperança volta a bater forte no coração daquele homem. Ele tinha clamado, e o seu clamor tinha sido ouvido. Tem uma profecia lá em Isaías, capítulo de número 35, no versículo de número 5, que vai dizer assim, que o Messias, quando viesse, ele daria visão aos cegos. Ele transformaria a vida das pessoas. Eu fico pensando neste homem, quando ele chama Jesus de filho de Davi, talvez ele estivesse pensando nessa profecia. E a esperança volta a bater forte, a falar forte no seu coração. Sabe quando suas forças estão se acabando? E ele fala: agora eu vou para Jesus. Ele vai mudar a minha vida. E ele pega a sua capa, não sabemos para que ele usava essa capa, tá? Talvez fosse para se cobrir do frio, para se proteger, não sabemos. Mas o fato é que ele lança de si a sua capa. E simbolicamente, nós podemos entender que quando nós decidimos ir ao encontro de Jesus, algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Antônio, o que significava a capa? Eu não vou conseguir te responder essa pergunta. Mas simbolicamente, nós podemos, sim, aqui afirmar com todas as letras que quando decidirmos ir ao encontro de Jesus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas que talvez não vão fazer mais sentido, porque nós vamos agora ter uma nova vida, como o próprio Paulo vai dizer: eis que nova criatura sou. A vida que antes vivia na carne, agora eu vivo para a glória do unigênito de Deus. Aquele homem, ele creu no que a palavra dizia: olha,
se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Aleluias! Ele ouviria, ele atenderia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer isso. E nós precisamos crer também. Olha, ele está dizendo, se o meu povo se humilhar e orar e clamar, então clame a Deus. Às vezes a gente busca refúgio, a gente busca auxílio em tantas coisas de diversas maneiras, a gente tenta resolver os nossos próprios problemas, quando na verdade a única coisa que nós precisamos é pegar a nossa capa ou aquilo que antes fazia sentido e agora não faz sentido mais, deixá-la no passado e seguir adiante. Jesus, ele muda a vida daquele homem. Certamente, se eu sentar para conversar com todos vocês, como muitos de vocês eu já tive a oportunidade, os relatos da obra que Deus tem feito na sua vida, eles são inúmeros. Porque, de fato, à medida que nós nos aproximamos, nós nos achegamos a Deus, Ele vai se chegando a nós, vai lapidando, e vai trabalhando, e vai tirando tudo aquilo que não precisa mais. E Jesus, com outras palavras, talvez ele explica isso que aconteceu aqui por intermédio do cego, Bartimeu. Um outro versículo ele vai dizer assim, olha, aquele, pois, que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Esse ato de negar-se a si mesmo, ele é muito profundo, relevante e necessário. E por que nós falamos isso? Porque muitas das vezes nós vemos pessoas aprisionadas no orgulho. Às vezes nós vemos pessoas aprisionadas no ego. Nós vemos pessoas aprisionadas pela mágoa, aprisionadas pelo rancor, aprisionadas pela sua própria vontade, aprisionadas por infinitas coisas, mas precisam ser libertas com essa decisão de negar a si mesmo, negar aquilo que quer, negar aquilo que deseja, por amor. Eu gosto sempre de falar sobre essas palavras de Paulo. Paulo ele vai dizer, olha, sou hebreu de hebreus, segundo a lei irrepreensível, fariseu, linhagem pura, segundo a lei irrepreensível. Mas olha, todas essas coisas às quais os homens dão valor, tudo isso eu reputei como trapo de imundícia, como escória, como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha a profundidade dessa declaração. Isso vai justamente de encontro àquilo que Jesus vai dizer. Negue, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. E aquele homem, ele fez isso. Quando chega para ele, olha, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. Eu fico imaginando o sorriso de Bartimeu. Ele chamou? Larga sua capa, me ajuda, eu vou. Ele vai tateando, ele chega lá. Aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, olha, o que você quer que eu te faça? Do que você precisa? É como se Jesus estivesse perguntando para mim e para você, o que você tem vivido? Quais as suas dificuldades? Jesus, quando olhava para as multidões, a Bíblia não poupa esforços em mostrar a misericórdia de Jesus. Ela fala assim que Jesus olhava com compaixão para as multidões, porque eram como ovelhas sem pastor, como diz a Bíblia. Jesus olha para aquele homem e fala, olha, do que você está precisando? E Jesus está perguntando para você, através da sua palavra, do que você tem precisado, o que tem te preocupado, o que tem roubado o teu sono, o que tem tirado a sua paz. Porque Jesus, ele diz que ele dá a paz que excede todo entendimento. Jesus muda vidas. E aquele homem, ele já estava com a sua resposta pronta. Mestre, o que eu preciso? Eu não preciso de ouro. Eu não preciso de prata. Eu não preciso de riquezas. Eu não preciso de roupas bonitas. Eu só preciso ver, Senhor. Porque se eu conseguir ver, eu vou ter minha dignidade de volta. Eu vou conseguir trabalhar. Eu vou conseguir ter meu sustento.
Eu só quero ver. E Jesus fala, olha, a tua fé te salvou. E ele tornou a ver. Lá em Mateus vai dizer que ele toca nos olhos deles e eles se tornam a ver. E o que mais me chama a atenção é o que acontece depois dessa cura. Porque nós vamos ver que eles de fato tiveram a sua vida transformada. Porque a partir do momento que eles tiveram a sua vida transformada, eles voltaram a enxergar, eles decidiram seguir a Jesus. Mas tudo isso só aconteceu porque ele perseverou em clamar. E a perseverança, meus queridos, ela tem a necessidade de saber em quem está crendo, ou por que está crendo. Porque se você ficar insistindo numa coisa que não faz sentido, a gente só persevera naquilo que faz sentido. E para aquele homem fazia muito sentido perseverar no Senhor. Assim como para nós, porque nós estamos falando da eternidade, nós não estamos falando do agora, nós estamos falando do amanhã. Lembram-se quando eu disse que talvez este culto pode não terminar? Já pensou se Jesus pegar e um piscar de olhos, todo mundo aqui desaparecer? Pode acontecer. E aquele homem decidiu continuar seguindo Jesus. No final do versículo 52 aí de Marcos 10, olha, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós estamos falando de um homem que tinha gratidão no seu coração. Ele não só buscou Jesus por interesse, por um mero momento, não. Ele continuou perseverando. Por isso que nós falamos que a importância da perseverança diária. Todos os dias, a todos os momentos, nós não podemos perder a Jesus de vista. Porque essa perseverança é ela que vai pautar a minha e a sua escolha. É ela que vai pautar a minha e a sua decisão. A de pecar ou não. De transgredir ou não. Porque se eu perco a perseverança e consequentemente perco a esperança, daqui a pouco eu começo a fazer concessões. Mas isso aqui não tem nada a ver. Não tem problema falar essa mentirinha aqui. Não tem problema beber um pouquinho ali. Ou fumar um pouquinho ali. Ou prostituir um pouquinho. Não tem nada a ver, não. Daqui a pouco eu volto para Jesus. A gente começa a fazer concessões. Começa a abrir exceções. E daqui a pouco as exceções se transformam em regras. Daqui a pouco a exceção é você vir à igreja, a exceção é você dobrar o seu joelho, a exceção é você ler a palavra do Senhor. Então aquele homem, ele fez a melhor escolha que ele poderia ter feito. Ele decidiu continuar com Jesus, confiando em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Confiar é colocar ou deixar algo ou alguém sob os cuidados de outro. E nós estamos aqui esta noite deixando a nossa vida sob os cuidados do Senhor Jesus. É isso que nós vamos fazer. Eu convido você também a estar fazendo. Permita com que Jesus mude a sua vida. Tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Não perca tempo. Comece hoje a ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.